Bom dia, 7h59. Estamos aqui para mais um dia. O dia amanheceu cinza, chovendo, triste. Mas eu agradeci assim mesmo por mais um dia, né? E agora a chuva parou e tá um espetáculo lindíssimo. Bom dia, João. Que estão as folhas todas molhadinhas, refletindo o sol que está saindo agora. Parece uma coisa assim, lindo de se ver. Bom dia. Vamos lá, vamos lá. Hoje, Salomão vai nos falar de uma crença que a gente adora, né? Mas que também pode nos adoecer, né? Que é a ideia... Bom dia, Adri! É hoje, a gente começa hoje. Bom dia, Rosana. Bom dia, querida. Então, a gente tem a crença que se a gente fizer tudo direitinho, se a gente fizer tudo certo, o resultado está garantido, né? Então, Salomão não vai desvalorizar o esforço, claro, nem o talento, nem a inteligência, mas ele sempre nos lembra que tem algo maior. Peraí. Isso. Oi? Tá bem? Tudo bem? Lembra que existe algo maior. O que é maior do que a gente, maior do que a inteligência, do que o talento, do que o nosso esforço. Aí, meninas, o tempo, as circunstâncias, o inesperado, aquilo que a gente não controla. Bom dia, amor. Bom dia. Então, se em algum momento da vida você se sentiu injustiçada ou injustiçado porque você fez a sua parte, fez tudo direitinho e mesmo assim as coisas não aconteceram, a vida não respondeu, essa live é para nós hoje, né? Então, vamos junto, com humildade, vamos ler o verso. Hoje é o dia 180 dias que estamos lendo o livro de Eclesiastes, exatamente 6 meses, né? Capítulo 9, verso 11. Ele diz assim: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros a corrida, nem dos valentes a vitória na guerra, nem tampouco dos sábios o pão, nem dos prudentes as riquezas, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e o acaso sobrevivem a todos. Verdade. A gente vai passar, a gente vai embora com toda inteligência, com toda né, sabedoria, com toda valentia, com orgulho, né? Debaixo do sol, ele falou, vi ainda debaixo do sol. Bom dia, Marlene. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros a corrida. Quer dizer, não é quem corre mais rápido que ganha a corrida. Bom dia, Luciana. Tá chovendo aí? Então, não é dos mais rápidos. Não é uma... A história da lebre e da tartaruga. A lebre é muito mais rápida que a tartaruga. Quem vence a corrida? A tartaruga. Então, não é tão lógico, né? A gente quer tudo lógico, mas as coisas não têm lógica. Tem circunstâncias, tem acaso, né? Nem os valentes ganham as guerras, ele diz também. Nem os sábios ganham o pão. Os prudentes, aqueles que guardam, que economizam, que são prudentes, não é deles todas as riquezas, né? E nem os inteligentes, pelo fato de serem inteligentes, recebem favores, né? Tudo isso tem algo muito maior que tudo isso, que é o tempo, diz o acaso que sobrevive a todos nós. Então, esse verso toca num ponto central sistêmico, que a vida é maior do que o nosso ego, né? Então, quando alguém acredita que tudo depende apenas do mérito, do esforço, da competência, essa pessoa, sem perceber, tenta ocupar um lugar acima da vida. Como se a gente pudesse controlar o resultado, controlar o desfecho.
Então, tem a nossa parte, mas tem algo maior caminhando junto. E quando caminha junto é maravilhoso. O problema é que a gente luta contra, a gente não se dá conta, quer ser mais, né? Então, a vida é movimento. E de muitos fatores tem que dar certo para esse movimento acontecer, né? Tem que ser no tempo certo, lugar certo, né? As circunstâncias corretas. Depende do sistema que a gente pertence. Tem forças maiores do que a nossa vontade, né? E a gente não se dá conta ou não dá lugar a elas, né? Então aqui entra uma frase do Hellinger, que eu acho que combina muito aqui, que diz assim, Hellinger diz: quando eu digo sim à realidade como ela é, a vida pode fluir através de mim. Quando eu digo sim à realidade como ela é, a vida pode fluir através de mim. Então, Salomão está ensinando exatamente isso. Faz a sua parte, mas com humildade. A gente faz a nossa parte, a gente trabalha, entrega, estuda, prepara, né? Tem um objetivo, quer alcançar, mas não depende só da gente. Tem que saber disso. Porque quando a gente sabe que tudo isso que a gente está fazendo não depende só da nossa vontade, para mim é relaxante. Então, tem algo maior, né? Porque o resultado não é só meu ou seu. O resultado pertence ao campo, pertence ao tempo, ao destino, ao contexto. Né? Quando a gente aceita isso, a gente relaxa por dentro. Tem algo que relaxa. A gente sai do controle absoluto e entra onde? Entra onde Salomão está nos ensinando a entrar o tempo inteiro. Na presença. Eu aqui, agora. Oi, Lu. Você está em Araraquara. Ai, que bom. Bom ter você aqui comigo, querida. Espero que você esteja super bem. Então, vamos à visão filosófica. Então, Salomão, nesse verso, ele está dialogando com uma instituição antiga, que é a filosofia, né? De que a vida não se submete totalmente à virtude, ao esforço ou à inteligência. A vida não se submete à virtude, ao esforço ou à inteligência. Não totalmente, um pouquinho. Fui buscar Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, no livro dele, Ética e Nicômaco. Ele diz assim, que a vida boa, que ele chama de eudaimonia, depende da virtude, sim. A vida boa depende, sim, da virtude, mas não apenas dela. Então, claro que o nosso esforço é importante, né? Bom dia. Claro que o nosso esforço é importante. Claro que a nossa inteligência, toda a nossa postura é importante, mas não é tudo. Tem algo maior aí. Então, ele introduz um ponto decisivo. Aristóteles, estamos falando de Aristóteles. A felicidade humana depende, olha só, de bens externos, que são as circunstâncias que escapam do nosso controle. Circunstâncias não dá para controlar. Então alguém pode ser justo, alguém pode ser prudente, alguém pode ser sensato e ainda assim ter uma vida difícil, ser atingido por infortúnios, né? Mas isso para Aristóteles, quando isso acontece, isso não invalida a virtude da pessoa, né? Isso só mostra o limite da ação humana diante da realidade. Tem uma realidade. E a ação humana é limitada. Então, Salomão está dizendo a mesma coisa em outras palavras. Não é dos rápidos a corrida, nem dos sábios o pão. Não são os mais rápidos que vencem a corrida, nem os sábios ganham mais alimento, né? A virtude importa. Mas não governa tudo.
A virtude importa, mas não governa tudo. Não é tudo. Como é que você se sente com isso? Para mim, no primeiro momento, foi realmente, eu faço o meu melhor, é o que o Salomão ensina, faz o seu melhor, faz o que te cabe, no seu limite, nas suas forças, e o resto entrega. Não é bom ter um parceiro? Quem é o nosso parceiro? Aí, meninas, quem é o nosso parceiro? Fala comigo. Eu vou contar depois. Eu ia falar agora, mas eu falei, não, conta depois. Outro filósofo que eu trouxe, Sêneca. O livro dele é sobre a brevidade da vida. Né? Sêneca, para quem não sabe, ele é o representante do estoicismo romano. O que é o estoicismo, Débora? É viver em paz com aquilo que não depende de mim, né? Agir com dignidade naquilo que depende. Então, estoicismo, resuminho em uma frase, é viver em paz com aquilo que não depende de mim e agir com dignidade com aquilo que depende. Bom dia, Lenice. Bom dia. Eu perguntei para vocês pensarem quem é o nosso parceiro nos nossos projetos. Então, Sêneca afirma que o sofrimento humano, ele nasce da nossa ilusão de controle. A gente pensa que controla, né? A gente acredita que a vida tem que devolver pra gente o nosso esforço, né? A devolução tem que ser proporcional ao nosso esforço. Se eu me esforço muito, se eu trabalho muito, eu mereço, né? Mas a vida não funciona assim, né? Para Sêneca, a sabedoria não está em a gente fazer para garantir o resultado. De novo, todo mundo fala a mesma coisa. Francisco, bom dia. Todo mundo fala a mesma coisa, que a sabedoria não está em fazer para garantir resultado, mas a sabedoria está em habitar o presente, independente do sucesso ou do fracasso. Claro que a gente trabalha para o sucesso, claro que a gente quer que as coisas deem certo do jeito que a gente planejou, mas a gente não conta que a gente tem um parceiro. Quem é o nosso parceiro? Quem é o nosso sócio? Que se a gente admitir esse sócio, a nossa vida flui muito mais rapidamente. Pense aí, quem é o nosso parceiro? Não vale dizer que é Deus. Quem é o nosso parceiro? O sábio não é aquele que controla o destino, diz Sêneca, mas aquele que não se perde quando o destino muda. Olha só essa. O sábio não é aquele que controla o destino, mas aquele que não se perde quando o destino muda. Você está indo numa direção e de repente, puf. O filme de hoje vocês não vão acreditar. Eu dei muita risada, porque ele faz... Nossa, fica até o final, que vocês têm que ver esse filme. O filme de hoje é inacreditável. Eu estava transcrevendo, eu vi eu vejo o trailer, né, para me lembrar do filme, que às vezes eu não lembro do filme. E daí eu estava transcrevendo, dando risada aqui. Falei, não é possível, olha a confusão. Fica até o final. Então, aqui Salomão e Sêneca se encontram, porque o tempo e o acaso sobreviveu aos dois, né? Não como castigo, mas o tempo e o acaso são uma condição humana. Então, os dois filósofos, né, Aristóteles, Sêneca, até Salomão, né, eles não defendem a passividade. Eles querem que a gente se anime, que a gente faça, que a gente aconteça. Mas que a gente faça isso lembrando que temos um sócio. Quem é o nosso sócio? Não estou vendo ninguém me responder. Pensa, gente, quem é? Então, quando a gente age assim, a gente se empenha, claro, a gente se empenha, mas sem a fantasia
de que o mundo nos deve os resultados, né? Então, a verdadeira sabedoria está em... Agora eu vou dizer quem é o nosso sócio. Ninguém falou até agora, ninguém descobriu quem é o sócio, que pelo menos a gente tem que chamar o marido. Também. Você, Luciana, é sua sócia? Helenice entrou agora, não sabe muito bem o que eu estou perguntando. Eu perguntei, quando a gente faz projetos, Helenice, quem que a gente tem que chamar de sócio? Que vai ajudar no nosso projeto, com certeza. Quem? Posso falar? Fala assim, manda foguinho, coraçãozinho. Posso falar? Quem é o sócio? Posso falar? Então, vou falar. O sócio é aliança com a vida. Tá de bem com a vida, não lutar contra o que está acontecendo, né? Não disputar com a vida, tá em paz com a vida. Esse é o nosso sócio. O acaso está onde? Está na vida. Muito bom, Paulo. Nosso sócio. Mas quando a gente faz as coisas, temos que dar um espaço para esse sócio, que ele tem muita potência, ele tem muita força. E quando ele é nosso aliado, quando a gente não está disputando com ele um lugar, as coisas têm mais chance de dar certo, né, não? Vamos para a visão literária. Então, o verso 11 do capítulo 9, para quem entrou no meio do caminho, fala de algo que a literatura já fala há muito tempo, né? O descompasso entre o esforço humano e o resultado final. Tem muito livro sobre isso, né? Então, só para a gente lembrar, o nosso esforço não dá garantia de sucesso, a justiça não é automática. O que tem? Tem vida. A única coisa que a gente tem, e só temos aqui, enquanto a gente está aqui, é a vida, né? Então, eu trouxe um escritor inglês, Thomas Hardy. O livro dele em inglês chama Test of the Ubervilles. Ubervilles são as primaveras. Então, é a história de Tess, uma moça, embaixo das primaveras. São essas árvores que a gente chama de primavera aqui. Então, ele constrói uma personagem profundamente ética, sensível, íntegra. Ela é trabalhadora, ela é leal, ela é amorosa, ela é gentil. Ela faz o possível e muitas vezes, muito mais do que o possível. Ela sai para ajudar, para acontecer, mas não tem recompensa. A vida não traz recompensa. As circunstâncias, o tempo histórico que ela está vivendo é um tempo difícil. Outras pessoas fazem escolhas e acabam pesando, as escolhas das outras pessoas pesam muito mais do que a virtude dela, né? Então, eu achei que ele não está dizendo que o bem é inútil. Eu gostei do livro porque ele mostra que a vida não funciona como compensação moral. Não tem compensação, né? É o que Salomão diz: não é dos sábios o pão, nem dos prudentes as riquezas. Então, a dignidade da personagem não está no que acontece no final, mas na forma como ela atravessa aquilo que acontece. Foi o que Sêneca falou antes, né? A vida vai numa direção e de repente ela muda de direção. O que você faz quando a vida muda de direção? É o que o livro mostra, exatamente isso. Como ela atravessa essa mudança de direção. Então, tanto Thomas Hardy, que é um inglês, como Albert Camus. Eu não falei do Camus ainda. Deixa eu ver. Não, vou falar do Albert Camus agora, né? Albert Camus. Eu li um pedacinho aqui. Deixa eu só recomeçar aqui, para não ter... É que eu vou juntando as páginas. Outro escritor, Albert Camus, francês, argelino. Na Argélia, que era administrada, ocupada, não sei o nome, pela França, né? Então, todo mundo conhece, eu acho, o mito de Sísifo, né? É um livro do Albert Camus.
Então, Camus escreve sobre o absurdo, normalmente, né? Ele olha para a vida como uma coisa absurda e descreve. Então, ele vai descrever o descompasso entre o desejo humano por ter um sentido e a indiferença do mundo. Então, Sísifo é um personagem grego da história grega, mitologia grega, que empurra uma pedra montanha acima, né? E quando ele chega lá em cima, a pedra rola toda para baixo. E aí ele volta a empurrar a pedra para cima. Então ele empurra a pedra para cima, sabendo que ela vai rolar para baixo, né? Então nesse livro dele, o Albert Camus, ele radicaliza essa percepção. Ele diz assim: o esforço humano não encontra resposta proporcional ao mundo. A pedra sempre cai, né? Não tem promessa de vitória final. Mesmo assim, o Sísifo não cai no desespero, né? Então, Hardy, o inglês, preserva a dignidade da personagem. No livro dele, ele preserva a dignidade da personagem, não no resultado, mas na forma como ela atravessa o que acontece com ela. E Albert Camus encontra sentido não no fim da tarefa, mas na postura consciente diante do absurdo. E aqui eles se encontram com Salomão. Não é dos ligeiros a corrida, nem dos valentes a vitória, nem dos sábios o pão. Então, o inglês, o livro do inglês mostra que não importa o resultado, nem vou contar aqui, importa como ela atravessa esse resultado. E Camus fala a mesma coisa, que não importa, você já sabe que ele vai empurrar a pedra para cima e que ela vai rolar para baixo. Você vai empurrar a pedra para cima e vai rolar para baixo. É o exemplo do mundo, né? Que a gente empurrando e o mundo não está nem aí com a gente, né? Mas como a gente atravessa essa vida é que importa, né? Não o resultado. O resultado a gente já sabe, a pedra vai rolar de volta. Então, eu achei que batia muito com o Salomão de hoje. E agora chegamos ao final com o nosso filme, que eu falei que era... Bom, para começar, é dos irmãos Coen, que são completamente pirados e fazem filmes geniais, né? Então, O Homem que Não Estava Lá, quem não viu... Não, gente, pensa num filme que você... Tudo que vai acontecer, você não pode imaginar antes. Não tem como antever, né? Que nem mais ou menos aquele filme do Woody Allen, que a aliança cai do lado errado, né? Que ele joga no rio e cai do lado errado. Quem não assistiu, depois assiste. Como é que chamava? Enfim, eu esqueci agora, mas tá, eu já falei desse filme aqui. Então aqui o filme dos irmãos Coen, O Homem que Não Estava Lá, né? Então o filme começa em preto e branco, com o Ed, o personagem principal, contando em off. Então ele se apresenta, ele é barbeiro, ele é silencioso, ele tem uma vida repetitiva, ele tem pouquíssima ambição, não tem muita emoção, é aquela pessoa morna, né? Então ele corta os cabelos das pessoas mecanicamente, né? Todos os dias na cidadezinha que eles moram. Não falta nada para ele e ao mesmo tempo tem um vazio, falta tudo, né? Então a primeira sensação que eu tive é que ele não vive, ele funciona, né? Então a esposa dele trabalha como contadora numa loja de departamentos, né? E ela é mais ambiciosa, ela é mais falante, ela fala com todo mundo, e não tem muita paciência com essa apatia. O marido dela é totalmente apático e ela é totalmente cheia de vida, né? E falante, né? Então tem uma leve sugestão que tem uma troca de olhares entre ela e o chefe, tem umas conversas quando vão pegar água, quando vão tomar café,
ter uma intimidade que de repente não tem nada a ver com aquilo. Sugere, não mostra, né? E o Ed, o marido, ele percebe que tem alguma coisa entre a mulher dele e o chefe dela. Ele vê, percebe, mas não reage. E aí entra o tema central do filme. As coisas acontecem na frente dele, mas ele não entra nelas, né? Então, a esposa traz uma proposta, né? Vem um forasteiro na barbearia, um homem oferecendo pro Ed, pro personagem, um investimento revolucionário. Lavagem a seco, que é o futuro da humanidade, lavar as roupas a seco e que vai tornar as barbearias obsoletas. Não sei o que tem uma barbearia a ver com roupa lavada, mas é o que ele apresenta. Não, agora você transforma a tua barbearia numa lavagem a seco, você vai ficar milionário. E ele se anima, pela primeira vez ele se anima, mas ele não tem dinheiro, né? E aí ele pensa, eu preciso de dinheiro, a minha esposa tem um amante, e aí ele decide fazer uma coisa, sozinho, sem cúmplice, sem plano elaborado. Ele escreve uma carta anônima para o chefe da esposa, dizendo que ele sabe que eles têm um caso e exige dinheiro e que ele quer esse dinheiro para ele não contar nada para o marido da esposa. Ele mesmo escreve, né? Então, é importante a gente perceber que ele não quer vingança, porque ele já sabia dessa relação. É que surgiu uma oportunidade, ele precisa de dinheiro, onde eu vou conseguir o dinheiro? Entendeu o mecanismo do pensamento, né? Ele não quer destruir ninguém, ele só quer abrir a loja de roupa lavada a seco, né? Ele quer entrar no negócio e talvez começar outra vida, né? Mais um erro, né? Então, ele acredita que ele está fazendo alguma coisa lógica, ele está fazendo algo controlável e que não vai ter grandes consequências. O cara vai pagar para ficar quieto, ele vai ter o dinheiro e vai abrir a lavanderia, né? Mas tem coisas que ele não considera, porque não é só ele na história, né? E o medo do outro, né? E a instabilidade emocional do outro. Ele não conhece o outro, né? E o orgulho ferido, né? E o acaso. Então, e a história escapa completamente da mão de todos. Aí vira loucura total, que eu dava risada, fiquei só dando risada. Então, voltando para Salomão, já volto pro filme. Então, não é controlar o resultado, né? Mas habitar a vida com lucidez, com presença e integridade. Mesmo quando o acaso decide fazer diferente, né? Então ele decide chantagear o amante da esposa. Ele não quer destruir o cara, ele não quer expor, imagina, já sei de tudo, não vou expor. Ele só quer o dinheiro como para seguir a vida dele. Ele precisa do dinheiro, então esse é o passo dele, ele vai e age. Então ele escreve a carta, ele calcula, ele acha que ele está sendo super inteligente, super discreto, mas aí acontece o que ninguém espera, né? A vida muda, né? Quando o chefe recebe a carta, ele entra em pânico e reage com raiva, com medo, se sente humilhado. Como assim alguém me escreve uma carta disso? Então, em vez dele negociar com quem mandou a carta anônima, esperar a próxima carta, saber onde entrega o dinheiro, em vez de pensar, ele vai na casa do personagem com a mulher, ele vai lá. E ele vai lá não para virar uma tragédia, ele vai lá porque ele está enfurecido, né? O que acontece? Ele chega lá e mata a mulher do Ed, mata a esposa. E não era o objetivo do Ed que o outro chegasse e matasse a mulher dele, né? E também não era o objetivo do cara que foi lá e matou a mulher, né? Não era o plano de ninguém. Mas foi um encontro do Ed
silencioso, ressentido, o medo e um instante de descontrole, né? E aí entra o acaso com violência, né? Então Ed chega em casa e encontra a esposa morta, né? Então as consequências agora vão começar a acontecer, que não tem nada a ver com a causa original, né? Então, por esses azares, o assassino morre em seguida, por acaso, né? Então, Ed, o personagem, ele não matou ninguém, ele não queria matar ninguém, mas ele passa a ser visto como culpado. Então, as provas todas se organizam contra ele, as versões se embaralham, ele estava ali em casa, ele não estava em casa, porque o sistema precisa de um responsável. E Ed é condenado pelo crime que ele não cometeu, né? Então, é muito louco, entendeu? O cara, como um ato pequeno, as consequências podem ser gigantescas quando o acaso entra em cena, né? E aqui entra Salomão de novo. A saída não veio dos sábios, não foi dos prudentes, não foi dos inteligentes. O acaso e o tempo passaram por cima de tudo, né? O acaso e o tempo foram lá e não é nada disso que vocês estão pensando. A história vai ser diferente. Obrigado pelos coraçõezinhos, manda mais. Então, o personagem, ele toma decisões, mas as decisões que ele toma não batem com aquilo que ele não se dá conta da proporção da intenção dele, né? O que ela vai gerar. Então, ele não planejou matar, ele não planejou perder absolutamente tudo, ele não planejou ser condenado, mas uma vez que o movimento entrou no mundo, ele deixou de pertencer só a ele. Presta atenção, uma vez que o movimento entrou no mundo, entram tantos outros fatores que a gente não tem mais controle. E é isso que o Salomão está dizendo. A vida não é uma linha reta entre intenção e resultado. Aqui ele chama intenção, tum, 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 e o resultado lá embaixo. Esse é o mais duro e o verdadeiro do filme, né? O sistema ao qual a gente pertence precisa fechar uma história, mesmo que essa história não seja justa. Nada mais sistêmico, né? Super sistema. Então não tem justiça poética, tem a realidade. Gostaram do filme? Eu me diverti muito. É o acaso, assim, inacreditável. O homem que não estava lá. Ele realmente não estava, mas... Então, para quem entrou no meio do caminho, essa live vai ficar gravada, você tem condições de vê-la inteira a hora que você quiser. Basta entrar aqui no meu Instagram, debora.gank, e você vê. É de pensar, né, Helenice? Tem um acaso. Tem que contar com o acaso. É bom, filho, você vai se divertir. É muito... Eu dei muita risada. Falei, nossa, quanta confusão, né? Então, essa live está gravada. Se você já faz parte da comunidade do Rei Salomão, você vai receber a transcrição da live. Se você ainda não faz parte, venha fazer parte. É só clicar aqui na minha bio em cima, tem um clipezinho, você clica, tá lá, a comunidade do Rei Salomão. Clica que você já tá dentro, ou então escreve eu quero aqui para mim, que eu te coloco dentro, tá? Então, tranquilo. Então, vamos às perguntas que eu me fiz hoje, né? Onde na minha vida, eu fiz para mim e fica para vocês junto comigo, tá? Onde na minha vida eu tenho feito tudo correto, né? E ainda assim os resultados não vêm conforme eu tinha esperado, né? Sem culpa, é só uma observação honesta. O que eu tenho feito correto, imaginei os resultados lá em cima e vieram 50% do que eu imaginei.
Eu fiquei feliz que vieram 50%. Mas, né, não veio como eu queria. Então, a segunda pergunta que eu fiz, que parte da nossa vida a gente tenta conduzir, controlar, e talvez seja a vida que está pedindo só a nossa presença. Não precisa conduzir, não precisa controlar, é só a presença. Que parte da nossa vida? O que acontece quando a gente afrouxa um pouco a correia? O que acontece quando a gente afrouxa a mão, né? Então, e a terceira pergunta é para o Salomão, né? Se o mérito não garante o resultado, o que me sustenta quando o acaso atravessa no meio do caminho? O que me sustenta? Grande trabalho, viu? Onde está o meu eixo interno hoje? Sempre na presença. Quando eu me perco, eu respiro e volto para aqui e agora. Não é que eu não me perca, de vez em quando eu me perco bastante. Me distraio, vou fazer outras coisas quando eu estou fora daquilo que eu devia estar fazendo. Eu volto respirando. Então vamos para a meditação final, já que eu estou falando de respiração. Encontra uma posição confortável, né? Deixa o seu corpo repousar aí na cadeira que você está, na poltrona, onde quer que você esteja sentado, sentada. Você não precisa provar nada agora, só relaxa. Respira fundo. Quando você expirar, solta a ideia de que tudo tem que fazer sentido. Não sei se tem que fazer sentido. Não tem que fazer sentido. Só solta. Imagina que a gente é esse personagem do filme parado diante da cadeira de barbeiro. As mãos sabem o que tem que fazer, cortar o cabelo. O corpo conhece o ritmo e a vida ao redor tem gente esperando para cortar em seguida. Está acontecendo. Então, percebe o que você controla. O que você sim controla e o que apenas te atravessa. Então, com essa ideia, visualiza uma linha de tempo na sua frente. E aí você vai colocar nessa linha de tempo cenas da tua vida. Decisões que foram super bem intencionadas, decisões que você tomou bem intencionadas, escolhas simples que você fez, movimentos pequenos que geram efeitos grandes, alguns bons, outros difíceis. Né? Observa só, sem julgar, sem tentar corrigir. Coisas que pequenos movimentos que, como no filme, geraram grandes consequências. Né? Diz assim: eu fiz o melhor que eu pude, com a consciência que eu tinha naquele momento. Eu fiz o melhor que eu pude, com a consciência que eu tinha naquele momento. Respira. Sente o peso sair dos ombros. Você não precisa carregar o mundo para existir com dignidade. Agora, imagina que o tempo está de um lado e o acaso está do outro. Eles caminham com você. O tempo e o acaso caminham com você, não contra você, com você. São seus maiores aliados. Eles não explicam, mas também não te perseguem. Eles estão ao seu lado. E tem algo profundo que te sustenta com o tempo e o acaso, um de cada lado. Você se sustenta onde? Na presença. Eu aqui, agora. Diz assim: mesmo quando eu não controlo, eu estou presente.
Mesmo quando eu não controlo, eu estou presente. Mesmo sem garantias, eu sigo. Mesmo sem garantias, eu sigo. A vida não me deve sentido. Eu que ofereço a minha presença. A vida não me deve sentido. Eu que ofereço a minha presença. Vamos ficar aqui um pouquinho na presença. Traz essa sensação para o corpo, a sensação da presença. Respira. Quando você estiver pronta, abre os olhos, volta para cá. Então, Salomão hoje nos lembrou que nem o mais rápido, nem o mais sábio, nem o mais justo controla o final. Não tem esse controle. Mas quem está presente não se perde de si mesmo. Se você gostou dessa live, compartilha com seus amigos, aperta o aviãozinho ou já manda para 3, 4 pessoas, deixa mais pessoas receberem os ensinamentos do Rei Salomão. Se você já está na comunidade, compartilha os textos também, deixa mais pessoas receberem. Helenice, que bom que você gostou, querida. Obrigada. Carla, você entrou no meio da meditação. A live está gravada, você pode pegar desde o início, tá? Então, Helenice, obrigada, muito prazer. Que bom que você entrou, meu amor tá aqui. Luciana, linda. Luciana aqui de novo. Francisco. Bom dia. Repete muitas vezes. Marlene. Bom dia. Rosana Maria. Idri, lindinha. Agora acabou de entrar Fábio Ju. Essa live vai ficar gravada, você pode assistir depois, tá? E entra na comunidade do Rei Salomão para você receber o texto. Se você não tem tempo de ver a live, você tem tempo de ler o texto. E claro, compartilha com os amigos, com as pessoas que podem se beneficiar desses pensamentos do Rei Salomão, desses ensinamentos. A gente segue amanhã com a pergunta, né? Inácio, bom dia. Pessoal, entrando no finalzinho. Givan, bom dia, gente. A live tá gravada, pode assistir daqui a pouquinho, eu já tô terminando. Amanhã nós vamos seguir com o Rei Salomão às 7h59, você já está convidado. Amanhã ele vai perguntar como é que a vida não nos dá nenhuma garantia. E como é que a gente pode viver inteiro? Como é que a gente pode viver inteira, sem nenhuma garantia? Não tem garantia. Espero vocês amanhã, 7h59, com alma e com sentido. Obrigada para quem esteve junto. Até amanhã.